Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso momento Dica do Dia. A dica de hoje se refere ao cálculo de limite. Vamos abordar alguns exemplos, sendo que no primeiro exemplo nós vamos abordar duas formas de resolver esse limite. Uma usando o método intuitivo, que é através de uma calculadora e uma tabela, e a segunda seria usando o método matemático, ou seja, fatorando ou simplificando a equação quando necessário. Vamos aos exemplos para que você possa entender um pouco mais sobre esse assunto. Então, veja, eu vou tomar como exemplo f de x igual a x² menos 4 sobre x menos 2, onde suponha que eu queira saber quanto vale a f de 2. Aí você vai dizer assim, não tem como calcular isso, professora, porque quando eu faço f de 2, né, eu vou fazer 2 ao quadrado menos 4 sobre 2 menos 2. Isso vai me dar 0 sobre 0. E 0 sobre 0 não é 0. É o que nós chamamos de indeterminação. Então, para que eu possa calcular esse limite, eu vou fazer de uma forma intuitiva. Então, intuitivamente. Para fazer de forma intuitiva, eu vou fazer x e f de x. Vou construir uma tabela, né? E vou analisar os valores na vizinhança de 2, já que eu não posso calcular para 2. Então, eu vou usar, por exemplo, 1,9, que está perto de 2, e depois vou me aproximar um pouquinho mais, 1,99. Depois eu posso pegar aqui 2,01 e depois me aproximar um pouquinho mais, 2,001. E vou substituir esses valores na função. Então, veja que a f de 2 eu não sei, só que a f de 1,9 eu consigo calcular. Vou lá na função, né? Substituo, troco x por 1,9 e calculo. Vou obter 3,9 ao fazer essa conta usando a calculadora. Usando a calculadora, eu vou obter 3,9. Substituindo 1,99, eu vou obter 3,99. Substituindo 2,01, eu vou obter 4,01. E 2,001, eu vou obter 4,001. Observe que quando x está se aproximando de 2, tanto faz pela direita ou pela esquerda, o que está ocorrendo com a função? Quando x se aproxima de 2, a função está se aproximando de 4. Então, nós dizemos que o valor aproximado da f de 2 é 4, ou seja, f de 2 é aproximadamente igual a 4. Ou ainda podemos dizer o limite da função x² menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2, é igual a 4, tá? Nós podemos afirmar isso. Bom, mas como que eu posso chegar nesse mesmo resultado através de operações matemáticas? Então, o que eu vou fazer? Então, eu quero resolver esse limite aqui, de x² menos 4 sobre x menos 2. Aqui não é necessário usar o parênteses, eu acabei fazendo, mas não é necessário, tá? Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho uma função quadrática no numerador, na parte de cima da nossa equação, da nossa fração, eu vou trabalhar para achar as raízes e depois fatorar. Achar as raízes é igualar a zero. Então, eu vou ter que x² é igual a 4, ou seja, x é igual a mais ou menos 2. Então, escrevendo na forma fatorada x² menos 4, quer dizer que eu vou escrever esse polinômio de grau 2 como um produto de duas funções, ao qual essas funções são x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Como uma raiz é 2 e a outra é menos 2, quando eu fizer menos menos 2, vai ficar mais 2. Então, isso significa que essa função quadrática eu posso trocar por esse produto. Então, eu vou lá no limite de x tendendo a 2 e troco
x menos 2 vezes x mais 2 divididos por x menos 2. Por que eu fiz isso? Porque agora eu consigo simplificar. Então, eu vou ter aqui o limite de x tendendo a 2 da função x mais 2. Então, sobrou só isso aqui, ó. Quando x tende a 2, quando x se aproxima de 2, eu vou ter 2 mais 2 igual a 4. Então, matematicamente, nós chegamos no resultado ali aproximado para f de 2, fazendo o cálculo do limite. Mas também poderíamos ter feito isso intuitivamente ali, através da tabela, ok? Vamos num outro exemplo, onde agora só vou fazer os cálculos matemáticos, não vou fazer intuitivamente. O que você pode fazer depois é testar o resultado que eu obtive fazendo os cálculos, testar usando a sua calculadora, né? Pegue valores bem próximos e verifica para quanto vai a função, tá? Então, vamos ver aqui. Então, vamos pegar aqui um outro slide. Eu não abri vários slides, desculpe, mas a gente tem aqui algumas, vamos colocar mais aqui. Tá. Então, vamos para mais um exemplo, né? Então, o que nós temos aqui, num segundo exemplo, é a função, vamos pegar aqui o limite, então, da função x² menos 1, quando x tende a 0. Esse foi o segundo exemplo, né? Vamos chamar de 2 aqui. Veja que aqui nós temos um polinômio, não temos divisão por zero, então não temos problema algum. Então, o valor do limite, ele é igual a substituir a função na fórmula. Então, nós vamos ter 0² menos 1, que é igual a 0 menos 1, que é igual a menos 1, e acabou. O resultado do limite, quando x tende a 0, é igual ao valor da função para x igual a 0. Muito tranquilo esta daqui. Vamos pegar um exercício 3 agora. Então, olha lá, limite da função. Vou pegar uma similar ao que nós pegamos anteriormente, x² menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Então, ó, lembra da raiz? x² menos 4 igual a 0. x² é igual a 4, x é igual a mais ou menos 2. Isso significa que a função x² menos 4 é igual a x menos 2 vezes o x mais 2. Então, quando eu venho aqui para a função, ó, vou repetir a palavra limite porque eu ainda não apliquei, eu só estou trabalhando com a função matematicamente. Então, eu tenho x menos 2 vezes x mais 2, e isso dividido por x menos 2. Vou simplificar e ficar com o limite de x tendendo a 2 da função x mais 2. E daí, então, resolvendo, eu vou ter 2 mais 2, que é igual a 4. Né? Bem tranquilo, porque é um modelo, né? A partir do momento que você entendeu o modelo, matematicamente acaba ficando mais simples do que o uso da calculadora para fazer de forma intuitiva, tá? Mas você pode ali resolver de forma intuitiva sem problema algum. Vamos pegar ali, acho que mais 2 exemplos para a gente finalizar. Então, o exercício 4, eu escolhi uma função do tipo limite de x tendendo a 1 da função x² menos 2x mais 3. Veja que é um polinômio novamente. Tem mistério aqui? Não, basta substituir. Então, eu tenho 1² menos 2 vezes 1 mais 3. Isso vai me dar 1 menos 2 mais 3. 3 mais 1, 4, 4 menos 2, 2, e o resultado do limite é 2. Se você escolher valores próximos de 1, por exemplo, 0,9999 e colocar na calculadora, vai dar como resposta 2. Só que não é necessário, porque aqui nós temos uma função que não tem problema de divisão por zero. E daí vamos tomar um outro exemplo, que é o exemplo limite de x tendendo a 0, da função x sobre x menos 2.
Então, observe aqui, olha só. Quando você substitui, eu vou ter 0 dividido por 0 menos 2. Mas veja que isso é 0 dividido por menos 2. 0 dividido por qualquer número real é sempre 0. Tá? Então, acabou, né? Não tem o que fazer, finalizou o limite. Aí eu vou dizer, não existe? Lógico que existe. É 0. Qualquer número, 0 dividido por qualquer número real, não importa se é positivo ou negativo, vai sempre dar como resultado 0. Então, o limite existe e vale 0. Num sexto exemplo, só para a gente fechar, então eu vou pegar x tendendo a 3, onde eu vou ter x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. E daí, então, novamente eu vou fatorar. Eu vou fatorar um pouquinho mais rápido agora, né? X tendendo a 3, eu tenho x menos 3, x mais 3, dividido por x menos 3. Isto é igual, cancela, limite de x tendendo a 3 da função x mais 3. Isso vai me dar 3 mais 3, que é igual a 6. Ok? Bom, e daí você poderia ter diversas situações, N situações ali associadas, tá? Mas, enfim, para o nosso propósito, para o nosso estudo da nossa disciplina, o que nós vamos abordar são funções polinomiais, então o cálculo do limite é substituir o valor de x direto na função. Uma outra situação que pode ocorrer é obter 0 dividido por um número real, e isso é 0, então sempre existe. E numa terceira situação, obter ali uma função quadrática, onde você vai ter que fatorar para simplificar. Esse é o escopo do limite que nós abordamos em nossa disciplina. Esse é o escopo suficiente para o nosso estudo. Espero que vocês tenham entendido. Um bom estudo e até ao próximo Momento Dica do Dia. Até mais!